Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos vocês. Estamos aí trazendo aí mais um comentário, observação desse mundo religioso. No caso aí, iremos destacar novamente o caso das testemunhas de Jeová, né? Vamos aí comentar como que foi a virada de ano das testemunhas de Jeová, a qual aquela que te visita, fala que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, que elas não comemoram dia 25 de dezembro, não comemoram feriados, certo? Mas na prática é totalmente diferente. Na prática não é realmente isso que nós, ou se você é vizinho sabe, não é verdade. Na prática não é assim. E é por isso um dos motivos que muitos dos seus vizinhos que são testemunhas de Jeová e você nem conhece, é exatamente devido a isso, para evitar comentários, para evitar observações como estas que eu vou fazer aqui. Eles falam que não comemoram, mas comemoram sim. Muitos dos colegas, famílias que eu conheço aqui na congregação aqui próximo, ou aqui na vila, no circuito próximo, todos eles saíram para festejar nas datas de final de ano, certo? No Réveillon. É errado? Não é errado. Eu estou com inveja, estou com alguma coisa parecida? Não. O que eu estou querendo trazer e comentar é que eles fazem essa observação, levam as suas revistas, comentando que não participam no Ano Novo, no Natal e em outras festas comemorativas, mas eles participam, eles promovem de forma diferente as festas de final de ano. Eles promovem de forma diferente, mas com a mesma intenção no coração. Sabe por quê? Porque já está marcado no coração deles a cultura, a filosofia de vida, o nosso país, certo? Já promove isso, eles já estão vivendo dentro disso. Eles procuram um modo de vida, certo? Um relacionamento com o nosso Criador, por exemplo, ao qual eles, quando vão de porta em porta, demonstram ser santo, ou demonstram estar perto da santidade do seu Criador. Mas na prática, infelizmente, não é isso, não é isso. Eles lutam, como eu já falei, isso é um cargo, é um fardo, aliás, nas costas deles. E no final de ano também, no final de ano eles saem, tem vídeo aí pessoal, tem vídeo, eu tenho foto de passeio, de pessoas saindo aí para comemorar, eles ficam na janela, na sacada, nas festas onde eles vão ouvindo e vendo os fogos. E por que eles não promovem nesses dias aí, pregação no dia especial, no dia 25? Por que eles não vão de porta em porta? Porque eles estão tudo viajando, certo? Eles promovem mais todo o evento assim de pregação de porta em porta e na celebração da morte de Jesus Cristo, que eles vão fazer logo, né? E também no dia da celebração aí, né, do lembrete do dia dos finados. São os dias que eles mais promovem eventos de pregação. E isso se não cair numa emenda de sexta-feira, se cair porque cai sempre no final de semana, né? Mas se cair num feriado quinta, sexta-feira, esquece que as testemunhas de Jeová vão estar reduzidas aí no seu bairro. Então isso aí é verídico. Isso só mostra que isso realmente é um fardo para eles, nas costas de muitos deles. E também aí fazendo outra observação radical, que eles estão aí promovendo em breve, né? A visita aí para quem está afastado, quem está inativo, né? Quem não quiser assistir às reuniões, não quiser voltar para assistir a celebração, eles não vão insistir, não vão aí radicalizar, porque provavelmente, ou de certo, as outras vezes eram radicalizados e vocês eram, ou nós, no caso eu não, nunca fui ainda, né? Eles nunca fizeram uma visita para mim, eram oprimidos aí, né? Mas vão aí agora ter essa outra observação aí, que eles não vão insistir. E é por isso que milhares e milhares saem cada dia dessa organização. E o interessante é que eles vão atrás desses inativos, vão atrás dos desassociados, dos que estão afastados, mas de forma hipócrita, injusta, certo? Covarde.
eles naquela época me tiraram da reunião, na época da pandemia, eles me tiraram da reunião online, porque eu fiz um comentário, certo? Para uma pessoa ou duas pessoas, né? Mandei uma mensagem, nem sei se foi um SMS na época, ou foi um WhatsApp, não me lembro, comentando sobre o comentário dela. Falei que o comentário dela era um absurdo, não é exatamente isso, certo? Não é dessa forma que se espera. E covardemente eles também, né? Eu fiz um comentário normal, você deu um comentário, eu fiz, por exemplo, você faz um comentário, eu fui lá e falei, né? Em cima do comentário da pessoa, poxa, será que realmente é isso mesmo que Deus espera de nós? Será que é realmente isso que nós queremos viver? Ou é isso que nós vivemos? Foi algo assim. E os anciãos, né? O ancião nessa ocasião ouviu essas pessoas, né? Que eu fiz o comentário para elas, certo? Não são pessoas boas, são pessoas assim muito invejosas, pessoas que realmente agiram também dentro de uma observação contra mim. E tem uma outra pessoa bem próxima também que eu fiz esse comentário, ela levou correndo com os anciãos, gente, correndo de forma assim absurda, certo? Dedo duro, caguetando assim, sabe? Que se você, olha, por isso que é complicado essa testemunha de Jeová, porque se uma delas te vê fazendo qualquer coisa ou sem ter um discernimento e tem a própria conclusão dela e ela leva para o ancião, os anciãos vão te interrogar, eles vão te interrogar como se fosse aí um delegado ou um juiz querendo saber o que você estava fazendo na porta de tal lugar, com quem que você estava, como que se procedeu, como que deu, que a pessoa comentou, que você comentou. Eles querem saber da sua vida, eles querem saber de todo o procedimento, de tudo, certo? Só que é engraçado que esses anciãos, quando me tiraram da reunião, né, comentaram, olha, esse comentário tal, em certas reuniões, pô, tudo bem, eles não podiam ter me orientado, gente, naquela época, eles não podiam ter falado comigo, olha, reunião é para isso, para aquilo, poxa, a gente quer te ajudar, vamos te ajudar aí para as coisas correr tudo bem, não é? Olha para vocês verem. E outros, e olha para vocês verem que o que é pior, os amigos deles que estavam lado a lado, que eles encobrem, esses anciãos aqui encobrem, como eu já comentei em outros vídeos, vou persistir em comentar, certo? São agressão, certo? Doméstica, agressão contra homem contra suas esposas, ou homens que já agrediram suas esposas, e esses caras eram amigão, era amigo de ancião, churrasco, cervejinha, as esposas deles levavam assunto. Vocês acham que eles ligavam? Não ligavam, eles não davam a mínima, a gente vamos fazer uma reunião com vocês, vamos fazer um servicinho de pastoreio, aí a gente vamos conversar com o seu marido, tá? Vamos conversar com ele, eles não davam a mínima para as irmãs quando elas levavam o assunto, certo? E o interessante também é quando eles levam uma outra pessoa de fora, uma pessoa de uma baixa índole ou sem nenhuma índole, nem perante a vizinhança aqui no bairro, por exemplo, não tem moral nenhuma, certo? É mais baixa do que, não tem nem assim um palavrão, uma palavra para dizer para essa pessoa que tipo de pessoa ela é, ou que ela foi naquela ocasião e ainda é, os vizinhos tudo que ela é. Eles deram ouvido ao meu respeito, por exemplo, uma pessoa assim, ó, totalmente, como eles consideram, né, impura, pecadora, pior que a Maria, aquela Maria Madalena, pior que ela, assim, certo? Eles deram ouvido, levaram para dentro do salão do reino, por exemplo, certo? Ouviram ela, deram toda a atenção para ela do mundo, como se ela fosse um anjo que veio do céu trazer luz para a terra para eles, certo? E eles ouviram ela, ouviram essa mulher. É uma mulher não tem nem palavras para dizer com respeito a essa pessoa. É uma pessoa muito suja, assim, muito baixa, não tem palavras para dizer a respeito dessa pessoa. E o engraçado é que eles deram ouvido, e covardemente, novamente, para vocês verem, esses anciãos como eles agem, deles ter me chamado, falado, conversamos com tal pessoa, essa pessoa, nós sabemos que ela não vale nada, certo? Não vale, certo?
não valem absolutamente nada, nós sabemos da índole dela aqui na vizinhança, a situação que ela já causou na vizinhança, não só como causou, por exemplo, para você, mas já causou problemas aí para outras famílias aqui no bairro, na vizinhança, aqui na rua próxima, por exemplo. Não foi 1, 2, 3, 4 casos, não, foi diversas situações, certo? Diversas situações. E ela trouxe um assunto para nós, a gente ouvimos ela de boa aqui e tal, ela comentou isso, mas covardemente, olha para você ver como os anciãos agem, viu gente? Olha para você ver como esses anciãos das testemunhas de Jeová agem. Eles pegam um assunto e depois vêm peneirar esse assunto em cima de você, fingindo que não sabe de nada, vai jogando um verde, certo? Para tentar colher maduro. Eles não têm essa percepção de ser sincero, não há esse tipo de sinceridade, certo? Eles agem como um juiz, como um advogado, um delegado ali te interrogando. Eles não poderiam ter sido homens honestos nesse sentido, falar, olha, essa pessoa trouxe esse assunto, falou isso, e você, o que você acha? Você confirma, não confirma? Né? Procede realmente? Então é uma dica que eu estou dando para vocês, como que são esses anciãos das testemunhas de Jeová, como quando eles vão na sua porta, ou quando vocês conhecem eles, certo? Quando eles vão na sua porta, no caso, como pele de ovelhas, dando uma de santo, dando uma de pessoas boas, mas por trás são pessoas realmente assim, de uma índole duvidosa. Eles preferem defender homens que agridem mulheres, pedófilos, certo? Eles não têm aí uma regra definitiva para uma ação contra o pedófilo. A única coisa que eles falam é que essa pessoa não vai comentar mais na reunião, não vai ter mais privilégio. Que se dane, quem vai ligar para isso, gente? Quem é o pai, quem é a mãe que vai ligar para o filho, se um pedófilo vai deixar de comentar, vai deixar de participar? Quem é o cara que vai ligar para isso? Fala para mim, certo? E tem muitos dos que estão lá fiéis, certo? Gente boa, honesta mesmo, convivendo com pessoas violentas, agressivas lá, certo? Terrivelmente agressivas. Então, voltando aí dessa forma que eles agem dessa forma, certo? Fingindo que são bons, que são pessoas que querem te ajudar, mas por trás eles riem, zombam das situações do caso que as pessoas passaram ou vivenciaram ali. E essa pessoa que levou esse assunto para eles, também de forma covarde, ordinária, né? Não tem uma palavra assim para descrever, porque não tem uma palavra para expressar a respeito dessa pessoa, porque essa pessoa ela é tão assim, tão mesquinha, nem uma bactéria ela é comparável, ela é mais terrível ou mais venenosa ou, né, que uma bactéria. Ela é pior que uma cobra. E quando ela leva o assunto, ou essa pessoa ela leva esse veneno para destruir, para causar divisão, causar intriga a respeito de uma outra pessoa, e o pastor, o ancião age da forma que agiu, ambos se tornam iguais. Ambos, para mim, ou para vocês, ou para qualquer outra pessoa, se tornam igual. Sabe por quê? Porque a pessoa, da forma, ela não agiu de uma forma honesta com você, sincera, preocupante, no caso, se preocupando, falando, olha meu amigo, é o seguinte, nós sabemos da sua situação, mas nós estamos sabendo disso, essa pessoa aqui, certo? A gente já sabendo da situação dela, realmente lá na igreja dela, lá o padre já falou que o pecado que ela tem, ela vai sempre para baixo do tapete e vai empurrando com a barriga. O padre falou isso dessa pessoa. Olha para vocês verem. E os anciãos agiram então pior que essa pessoa. Esses anciãos agiram pior que essas pessoas. Pessoas que falam que não comemoram aniversário, que não comemoram a festa de final de ano, Natal e outras comemorações, mas não podem ver uma brecha de emenda de feriado que cai no mundo, gente. Que isso, vocês ainda acreditam nisso? Certo? Quantos colegas meus estão aqui fora? Quantas pessoas que eu conheço que estão expulsas dessa organização, que nem querem mais voltar? Nós vimos aí em vários vídeos. É preocupante, é preocupador.
e a forma ditadora que ela tem também essa organização, porque esses homens, esses anciãos, eles são assim programados com um chip, certo? E segue aquela instrução do manual. Eles não procedem segundo a sua vontade, eles procedem segundo a organização das Testemunhas de Jeová ali, os seus líderes, certo? Esses líderes deles ali são também já uma cúpula ali, né? um grupo, certo, ali de pessoas que já estão um grupo fechado para determinado assunto. E se você ou qualquer outra pessoa na organização, lá naquele grupo, certo, tem uma opinião diversa ou diferente, você já é visto com maus olhos e eles já vão começar a pensar melhor em você entre eles, como que seria, como se dá, certo? Eles já vão começar a pensar nisso, como que a gente vai agir para te tirar do cargo ou do privilégio que você tem ali. Então, olha para vocês verem como que eles agem. Eles têm ali uma comissão que eles falam de ancião. Não tem assim uma quantidade de ancião, pode ser 5, 4, 10, quantos for, certo? Já participei aí com ancião de mais de 12 anciãos numa congregação. Então, é assim, mas se esses anciãos agem dessa forma, tem tudo uma cartilha, certo? A fé, então, tem monopólio, gente, como eu já falei. A fé deles tem um monopólio, eles são controlados, então são como robôs, e os seus fiéis também agem assim, certo? Agem assim, como robôs. Eles não podem sair dentro daquela linha, porque se eles saírem dentro daquela linha, alguém vai colar neles para chamar a atenção e querer saber do que houve, por quê. E a organização das Testemunhas de Jeová age assim, de forma controladora, manipuladora. E tudo isso que eu estou falando é coisas que muita gente vivenciou e passou, sabe que é assim também, sabe que é assim. Então, não muito diferente agora aí na próxima celebração em breve que eles vão ter, olha para vocês verem, já é nova regra, novas instruções, já está mudando tudo, eles sempre mudam para se adaptar à necessidade do dia a dia das pessoas, para manter sempre fiéis entre eles ali contribuindo, sempre mantendo fiéis ali entre eles contribuindo. O Ministério Público poderia apurar, né, por exemplo, toda a parte financeira deles, certo? Ver aonde que eles estão aplicando, investindo dinheiro, porque eles investem muito dinheiro em bens, só em bens, certo? Se é um grupo religioso que diz que é um grupo religioso cultural para ajudar a comunidade, aonde que está esse investimento também, né? Tem que se ver qual é o investimento, aonde que eles estão investindo esse dinheiro, porque é muito dinheiro, não só da parte desse grupo religioso, mas de muitos outros também. E muitos deles se beneficiam, certo? Muitos deles são beneficiados, principalmente os que estão lá na torre, ou que estão em Betéis, né? Na torre de vigia, lá nos Estados Unidos, principalmente aqueles ali, nossa, come, bebe, se veste, dorme bem, tudo do bom e do melhor. Relógio, tudo que você imaginar, sempre do bom e do melhor, graças a um investimento de um público que é controlado, manipulado, certo? E não pode fazer segundo os seus desejos, ou não pode agir segundo a sua vontade. Eles postam fotos, mas tem que ser fotos controladas, fotos escolhidas. Eles não podem postar qualquer tipo de foto, não podem. Infelizmente é assim, e é assim que eles vão proceder, certo? Tem aí a primeira parte dessa conclusão.